Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais um encontro semanal, a mais uma aula aqui no canal, que já vem acontecendo há algumas semanas. Se eu não me engano, hoje é a 27ª, gente, eu não sei ao certo. Nossa 27ª ou 26ª live, então a gente já vem há mais de 20 semanas aí fazendo essas aulas aqui no canal, feitas sempre com muito carinho aí pra vocês. Se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, já aproveita, ó, você que é nova por aqui, novo por aqui, já vai aqui embaixo no botão, já se inscreve para você não perder os nossos próximos encontros, ok? Então, fique à vontade, participe da aula, chat aqui aberto, os comentários, se quiser mandar perguntas, dúvidas sobre o tema de hoje, fiquem à vontade, eu tenho o maior prazer em responder para vocês, ok? Vamos iniciar hoje a aula, vou estar falando sobre microagulhamento e associações, então, além da técnica do microagulhamento, que eu vou estar falando hoje, vou estar falando também como que a gente pode associar outras técnicas, como que você deve ter um raciocínio clínico para desenvolver em cima das técnicas que você deseja associar e entregar resultados, certo? E também eu vou estar te passando como você monta um protocolo com microagulhamento e associações em relação a preço. Como precificar, como montar um tratamento completo e não apenas uma sessão. Por quê? Porque a grande maioria realmente acaba vendendo, eu vou vender 2 sessões de micro, eu vou vender 3, 1, 4. Quando você poderia estar lucrando muito mais se você entender as associações que você pode estar fazendo ao microagulhamento e o valor, como que você vai cobrar isso. Então, fica aí, que hoje a aula tá incrível, eu falo assim, que hoje tá completa, começo, meio e fim, tá? Então vamos lá, técnica de microagulhamento. Aí quem trabalha com microagulhamento sabe que é uma técnica extremamente eficaz, para quê? Para estimular o colágeno. Em estudos recentes, eu acabei de ler um estudo que até afirma mesmo nesse estudo que hoje é a técnica que mais entrega estímulo de colágeno. Olha isso, gente, é muito incrível, né? Diante de tanta tecnologia hoje no mercado, de tantos aparelhos modernos e caros, né? Você pegar uma técnica que eu considero até simples, né? Se você for comparar com tecnologia, porque é um roller com agulhas, né? Se a gente for pensar no derma roller e não na caneta. Então, é até simples, né? E é uma técnica que entrega muito resultado. Né? Se você for pensar, é a que mais entrega hoje resultados em relação a estímulo de colágeno. Então, profissional, aí, você que está aí me escutando, sempre o seu raciocínio deve ser, quando você for pensar em trabalhar com algo novo ou comprar um aparelho novo, entrega resultado? O resultado que eu estou querendo entregar para a minha paciente? Porque às vezes o pensamento é o contrário. Primeiro você vai estar atrás de um aparelho muito, muito moderno, mas você não sabe se aquilo entrega tanto resultado. Quanto, no entanto, teria outros protocolos, outras técnicas bem mais em conta e entregam muito mais resultado. Então eu tô falando sobre o microagulhamento, gente. Custo baixo, tá? E dá pra você ter lucros bem altos trabalhando com microagulhamento. Aí vai ficar o seu critério, se você vai querer trabalhar com o Dermapen, que é bem mais caro, né? O custo é mais elevado, só que depois você vai trocando só as agulhinhas. Ou o Derma Roller, que é descartável, tá? Então você usou, joga fora. A gente vai falar mais sobre isso aqui durante essa live, tá? Como eu falei, é começo, meio e fim. Então fica aí e participa aí comigo, que as dúvidas vão surgir e você pode ir fazendo as suas perguntas. O microagulhamento também é conhecido como indução percutânea de colágeno. Certo? Então, ou micro, ou derma roller, ou indução percutânea de colágeno, querem dizer a mesma coisa, a técnica é a mesma. São o quê? Agulhas que vão perfurar a região, vão perfurar a pele, e através dessas microperfurações é que você vai colocar o produto ali, que no caso a gente chama de indução. Então a gente vai induzir, vai fazer um ativo permear ali, através daquelas microperfurações, e é ali que a gente vai ter esse resultado de estímulo de colágeno, de clareamento de manchas, melhora das estrias, celulite, ok? Deu para entender certinho, né? Então, microagulhamento é isso. Quais são as indicações? Quando a gente fala em microagulhamento corporal, você pode estar tratando celulite, as estrias de uma maneira geral e calvície. Eu falo, gente, a calvície
é uma área que tem crescido muito e necessita de profissionais qualificados que saibam realmente o que estão fazendo. Porque os homens têm procurado, né? E as mulheres, cada vez mais nós temos mulheres calvas, né? Que estão sofrendo de calvície e até muito cedo, tá? Então, um público que tem crescido bastante e precisa de profissionais realmente qualificados, que saibam o que estão fazendo. Então, fica aí, dá para você lucrar, dá para você ganhar dinheiro através do microagulhamento na calvície, tá? Então, fica a dica aí para você. No facial, a gente vai trabalhar o microagulhamento para quê? Para poros dilatados, manchas, principalmente o melasma, né? Sinais de envelhecimento, cicatrizes de acne, rugas e linhas de expressão. Então, a grande procura do microagulhamento para o facial realmente é mais na questão das cicatrizes de acne, melasma e rejuvenescimento. Esses três são os mais procurados aí para o microagulhamento facial. Gente, quem trabalha com micro já há algum tempo, me conta aí se já teve algum problema em relação às contraindicações, acabou fazendo e meio que sem saber, não sabia que a cliente tinha a herpes ativa, tá? Então é um problema sério, tem que ter bastante cuidado, apesar que é uma técnica segura, tá? Mas se você não se ater ali, se a sua paciente já tem alguma desses quadros aqui que estão descritos, realmente complica, tá? Então você não pode fazer um microagulhamento quando a acne estiver ativa, então tiver aquela acne, né, bem inflamada. De maneira alguma você pode fazer um micro. Herpes labial, que é esse caso aqui, tá? Então é muito comum, tá? Quem sofre de herpes, no meu caso, eu tenho herpes labial. Então, quando a imunidade está baixa, é que ela fica ativa, certo? Então, não é que eu não possa receber um microagulhamento. Eu só não posso receber um microagulhamento se a minha herpes estiver ativa, que é esse caso aqui, ó, desse slide, ok? Porque corre o risco de você contaminar todo o resto da região do corpo do rosto dessa pessoa, tá? Então, herpes ativa não pode estar fazendo. Se é só herpes, aí a paciente vem sem problema algum. Aí você pode atendê-la, ok? Diabetes, né, por motivos óbvios, né? Você não pode estar fazendo nada que perfure uma pessoa que tem diabetes. Rosácea, se tiver ativa, vale para o mesmo caso da herpes, somente se a rosácea estiver na fase ativa. E queloide, então quem tem queloide, que é aquele problema de cicatrização, então você também não pode estar fazendo, porque ali corre o risco de que você está gerando uma queloide ali naquela região onde você perfurou com as agulhas, porque é a resposta do corpo dessa pessoa. Toda vez que tem uma agressão, o corpo dessa pessoa vai responder com muita fibrose, formando a queloide, certo? Então, identificou que o paciente tem queloide, qualquer região do corpo, você não vai fazer o microagulhamento, por segurança. Entendido? Tudo certinho? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Como agem as agulhas do microagulhamento? Então aqui nesse slide fica muito claro, gente, como que essas agulhas agem. Então vamos lá, ó. Suponhamos que aqui, né, dá pra ver aí, né? Dá. Aqui tem uma pele com uma lesão, certo? Vamos supor que fosse uma cicatriz de acne. Vamos supor que fosse uma cicatriz de acne, né, essa lesão, ou fosse a celulite, certo? Fosse uma celulite aqui, fosse uma região da estria. Então vamos supor que fosse uma dessas lesões. Você passou o microagulhamento, automaticamente, olha, o estímulo de colágeno é muito grande e já vai, ó, olha a pele que estava lesionada, vamos supor se fosse uma cicatriz de acne. Olha, depois do estímulo de colágeno, a pele fica íntegra, uma pele renovada. Então, assim, bem resumidamente, né, vamos falar assim, bem grosseiramente, só para ilustrar aí na sua mente como que funciona, né? A lesão, fez um microagulhamento, estímulo de colágeno e aquela lesão, ela fica praticamente ali renovada, zerada. Assim que agem as agulhas do microagulhamento. Eu fiz essa tabelinha aqui para vocês,
para ficar mais claro, assim, para vocês entenderem, certo? Vamos supor que você vai utilizar um roller com agulha 0,5 milímetros. Aqui eu tô falando do intervalo entre uma sessão e outra. Para você que já trabalha com micro, você já deve saber, né, desse procedimento do intervalo entre as sessões, de acordo com a espessura da agulha. Mas se você ainda não trabalha, então aqui você vai entender bem essa questão. Então a gente tá ali com a agulha 0,5 ou agulha de 1 milímetro, 1,5 e 2. No caso das agulhas de meio milímetro, você, entre uma sessão e outra de microagulhamento, você vai esperar uma média de 15 a 21 dias, que é o período aí para a pele se restaurar, se reintegrar, né? A pele ficar íntegra, acontecer todos os processos que tem que acontecer internamente para estímulo de colágeno, né? Que a gente precisa estudar mais a fundo essa parte, tá? Mas assim, só para você entender, agulha de meio milímetro você vai esperar de 15 a 21 dias para entrar com uma outra sessão, certo? Se você está utilizando a agulha de 1 milímetro, aí você vai esperar uma média de 21 dias, de 21 a 30 dias. 21 dias já é um período excelente, tá? Eu utilizo muito a agulha de 1 milímetro e eu não dou esse prazo de 30 dias, tá? Só se é uma pele bem danificada, uma pele mais envelhecida, que a gente precisa de um tempo maior para essa pele se recuperar. Aí eu espero uns 30 dias. Caso contrário, 20, 21 dias já tá de bom tamanho. 1,5 milímetro, você vai esperar quanto tempo entre um intervalo e outro, entre as sessões? De 45 a 50 dias. Aí realmente tem que esperar mesmo. De 2 milímetros para cima, que a gente tem agulhas aí de mais de 2 milímetros, você vai esperar 60 dias em média para estar fazendo uma outra aplicação do microagulhamento. Só que, gente, isso que é muito importante. A gente vai falar hoje das associações. Nesse meio tempo, você não vai ficar sem fazer nada nessa paciente. Lógico que não, tá? Então aqui tanto para corporal quanto para facial. Essa pausa aqui, né? Entre uma sessão e outra. Mas aqui no meio tem muita coisa que você pode estar fazendo. Você não pode fazer um micro, certo? Que você tem que esperar essa pele, né, o tecido ficar íntegro de novo para você entrar com outra sessão. Mas tem um monte de outros protocolos, de técnicas que a gente pode estar associando nesse período. E a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então fica aí. Entendido? Então dependendo do tamanho, né, da agulha, é que você vai ter um intervalo maior ou menor. No geral, utiliza-se muito agulha de 0,5 e de 1 para o rosto, tá? As agulhas um pouquinho mais de espessura seriam mais para corporal, tá? Então vai variar um pouquinho. Vamos falar agora da quantidade de agulhas, porque tem diferença dependendo do tamanho do roller aí que você vai utilizar. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem, ó, as agulhinhas aqui de meio, 0,25 eu nunca utilizei, tá? Mas tem aqui pra curiosidade, pra saber que tem. Mas que a gente usa mesmo é aqui, ó, 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5. E tem a quantidade de agulhas nesses rollers. Então, se a gente for trabalhar regiões pequenas, como a face, a gente vai utilizar aqui, ó, uma agulha de 0,5, exemplo, você pode estar comprando com 120 ou com 180 agulhas esse roller. Se você for trabalhar corporal, então você vai comprar um roller de 2 milímetros, você tem a opção de trabalhar com 1.200 ou 540 agulhas, tá? Então, quanto maior a região a ser tratada, mais agulhas você vai precisar para cobrir aquela região. Então, quando a gente fala de corporal, geralmente você vai realmente ter que adquirir um roller com mais agulhas, que são ou de 1.200 ou de 540, tá? Porque senão, se você ficar com um rollerzinho de pouca agulha, você vai gastar 3, 4 vezes mais agulhas, né? Porque quando você passa as agulhinhas, o roller, elas tendem a entortar, tá, gente? Então eu vou falar um pouquinho mais na frente aí sobre a questão da utilização das agulhas, tá? Mas só para vocês saberem que tem quantidade de agulhas por roller e dependendo da região que você vai trabalhar, corpo ou rosto. Muito cuidados aqui, tá? Enrolei a língua. Muito cuidado, tá? Por quê?
Você vai trabalhar aqui, né? Você vai trabalhar com um microagulhamento em forma de asterisco. Então aqui nesse slide tá bem claro. Asterisco. Quantas passadas? De 5 a 8 passadas. Antes vem o que? Você vai fazer a higienização dessa pele. A pele tem que estar sem nada, nenhum produto. Você higienizou a pele. Pode trabalhar com anestésico? Pode trabalhar com anestésico, certo? O ideal é que você trabalhe com anestésico. Bem que também tem, né, tem estudos aí que mostram que anestésico é só um efeito placebo, porque ele não tem como permear a pele e anestesiar. E isso, na minha prática clínica, eu percebo que realmente o anestésico não funciona, gente. Eu coloco, mas para uma questão de conforto da paciente, porque é um efeito placebo mesmo. A partir do momento que você fala que tá colocando anestésico, né, o nosso cérebro já trabalha ali, ó, a favor disso. Então, elas acham que não estão sentindo, mas estão sentindo, tá? Porque a grande maioria refere realmente que dói e muito, tá? Então, o anestésico é meio que um placebo, mas fica ao seu critério utilizar ou não. Eu utilizo, tá? Então fez a higienização da pele, preparou a pele bonitinha, pôs o anestésico, deixou o tempo certo, tem que retirar o anestésico, tá? Não vai passar o roller com anestésico na pele. Como é que eu faço? Eu passo o anestésico inteiro e eu começo a passar o roller pela testa. No meu caso, você pode começar por qualquer região aí do rosto. Começo pela testa, tiro o anestésico, você tem que tirar com álcool 70, tá? Você tem que tirar com álcool 70, não pode ter anestésico ali, porque senão ele pode infiltrar junto com as agulhas, e não é isso que nós queremos. Então você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até formar um asterisco, assim como aqui nós estamos vendo aqui nessa foto. Muito cuidado, porque não pode ter arrasto, você não pode arrastar, isso acontece demais. Eu já atendi uma paciente que ela começou a fazer microagulhamento comigo, e aí ela achou que o meu tava errado. Ué, mas assim, a minha pele não ficou marcada? Eu falei, mas como assim marcada? Ah, quando eu fazia em tal canto, lá, blá, 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 minha pele ficava toda cheia de ferida. Porque fez o arraste, né? Não pode arrastar a agulha, gente. Então você faz a contagem e tira. Faz a contagem e tira. Porque senão você corre o risco de faz a contagem e arrasta. Não, aí você vai lesionar a pele e o tecido, certo? Após o microagulhamento, a pele fica como? Fica vermelha? Fica bem vermelha, mas ela não pode ficar ferida, como se tivesse sido arranhada, tá? Um gato arranhado. Não, porque você tá fazendo o arraste das agulhas e não pode, tá? Vai ficar vermelha? Vai. Faz o asterisco, aí você já vem com soro fisiológico, já lava aquela região. E aí você vai fazendo todo o resto do corpo. Todo o resto do rosto, né? No caso eu tô falando do rosto, né? Mas se for no caso do corpo, você vai fazer naquela região, toda aquela região do corpo, né? O microagulhamento ou derma roller tem que ser descartado, gente. Ai, muitas me perguntam, ai, mas não dá pra lavar. Gente, não dá pra lavar, não deve ser lavado, não deve ser reutilizado. As agulhas entortam, porque elas são muito fininhas, tá? Então, dependendo, não é pra pôr força, lógico, mas elas acabam entortando e não é pra reutilizar. O valor, o custo do roller, ele tem que estar no preço que você vai cobrar, tá? Então, se você comprou um roller aí por R$70, então quanto que você vai cobrar a sessão? Você tem que fazer a conta, quanto foi o roller, quanto foi o produto que você vai utilizar para induzir ali naquela região, você tem que fazer uma conta e tem que descartar, tem que jogar fora, não dá para reutilizar. Às vezes, dependendo, eu uso até mais de um roller na mesma paciente, na mesma sessão, porque realmente ele desgasta. Se você vai trabalhar com uma região grande, mesmo com um roller grande, eu percebo, vamos supor, eu fiz um quadrante da região da coxa, aquele roller não vai servir para o outro quadrante, porque ele entorta inteiro. Então, às vezes, você já tem que contar com isso quando você for colocar o valor na sua sessão, tá? Então, eu já falei aí dos cuidados que você tem que ter, que é o arraste, muito cuidado para não ferir a pele da sua paciente. Descartar, o descarte tem que ser feito corretamente, tá?
naquele próprio produto, que é o Scarpac, você tem que ter um para pérfuro cortantes. E se você vai utilizar anestésico ou não, fica ao seu critério, certo? Fez todo esse procedimento, logo automaticamente que você fez o roller na região, limpou com soro fisiológico e você tem que fazer rapidamente a aplicação ali, vamos supor que seja o rosto. E já fazer a indução do produto de uma maneira só, tá? De uma vez só, na pele inteira, tá? Então não pode demorar muito essa sessão, certo? Tem que aproveitar os canalicos, os canaizinhos ali todos abertos, tudo abertinho para você já permear ali o produto que você quer colocar, ok? Fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? Então, sempre quando a gente trabalha com microagulhamento, tanto facial quanto corporal, nós vamos utilizar ativos que tenham fatores de crescimento. Fatores de crescimento são proteínas. Proteínas produzidas pelo nosso organismo e ela tem a função, essa proteína, que são os fatores de crescimento, elas têm a função de fazer uma célula se comunicar com a outra, tá? Só que com o passar do tempo, com o envelhecimento, essas células elas vão perdendo essa comunicação, elas vão ficando deficientes. Então, por isso que nós utilizamos fatores de crescimento para realizar a indução logo após o microagulhamento, porque a gente precisa melhorar essa comunicação. E são os peptídeos que fazem isso. Os peptídeos, eles são os fragmentos dessas proteínas, são fragmentos de proteínas, são peptídeos, e eles são colocados aonde? Nos ativos, né? Lá naquela marca que você comprou para indução de colágeno, você vai ver lá que tem peptídeos, que são micropartículas aí dessas proteínas que vão fazer a comunicação entre as células serem melhores, certo? A gente vai conseguir comunicar e induzir o colágeno, tá? Então, bem resumidamente, seria isso. Então, quando você for comprar, né, o produto para fazer indução de colágeno, tem que se ater aos fatores de crescimento, porque senão não vai ter o resultado esperado. Então não adianta você colocar qualquer produto, sempre tem que ser um sérum, certo? Quando você vai trabalhar com microagulhamento é sempre sérum, não pode ser creme, porque pensa aí, você microperfurou, então tem microperfurações ali. O que vai poder permear ali? Somente sérum. Se você colocar um creme ali, não vai adiantar, não vai ter o resultado que você quer. Quer fazer a comunicação interna dessas células. Então a gente precisa induzir, colocar ali um fator de crescimento que vai promover essa comunicação entre as células que está deficitária, certo? Então você vai pegar lá o produtinho que você comprou, que tem fator de crescimento, vem com essas siglas aqui, ó. PDGF, TGF, essa daqui é muito utilizada, muito utilizada. Então você vai ver que ela é utilizada para estimular colágeno. Depois vocês leem essa tabelinha aqui inteira, tá? Ou vocês podem pegar aí facilmente nos sites de busca, tá? Tem essa tabela, tem outras tabelas melhores do que essa, tá? Então explica aqui o que cada fator de crescimento vai estar fazendo quando em contato aí com o tecido. Então os mais utilizados aí, que você deve até ter aí, agora se você for procurar na sua bancada, algum produto que tem isso aqui, ó, TGF, esse fator de crescimento, FGF, todos aqui, ó, fatores de crescimento que todas as marcas que trabalham com microagulhamento, elas têm. Tem que ter, tá? Porque se você não tiver fator de crescimento, você não tá trabalhando corretamente, você fez uma lesão ali, uma microperfuração que não adiantou de nada. Porque o intuito é realmente utilizar esses produtos para entrar nesses canais, para fazer a comunicação ali entre essas células que estão deficitárias, certo? Então presta muita atenção quando for trabalhar com fator de crescimento. São produtos realmente que são mais caros, são produtos que são mais caros. Mas, gente, uma técnica como essa, se você já fez o curso, estudou, banana, e se você não investir em produtos de qualidade, não adiantou nada que você estudou. Não adiantou nada. Desculpa, porque tem que utilizar os produtos corretamente. Utilizando, gente, eu vou até falar de uma experiência que eu tive, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de microagulhamento, eu servi de modelo lá da professora. E eu tenho um limiar de dor, nossa senhora, eu sinto muita dor pra tudo.
E eu sofri muito, porque... Por isso que eu falo a questão do placebo. Ela fez o anestésico, pra mim foi a mesma coisa que nada. Então ela fez uma hemiface e eu achei que eu não fosse conseguir fazer o outro lado. De tanta dor que eu senti, e minha lágrima, nossa, era lágrima junto com sangue, né? Muita dor, muita dor, muita dor. E eu saí de lá desse curso, eu confesso, gente, eu não acreditei que fosse dar muito resultado. Falei assim, sei lá, vamos aguardar. Fui embora, né? Finalizei o curso, que foram 2 finais de semana. No último final de semana que foi a prática. Aí fui embora, tal, esperei. Passou 2 dias, gente. Juro, meninas, juro. A minha pele fez isso, ó. Fantástico. Fantástico. Então, assim, experimentem em vocês. Peçam para alguém fazer em vocês o microagulhamento. Ela utilizou produtos excelentes para fazer a indução de colágeno, né, em mim. E, gente, olha, a minha pele nunca ficou tão linda. Nunca ficou tão linda. Ela deu sabe, ficou viva, ficou esticada, o tônus estava melhor. Eu tô falando porque eu passei por isso, então a gente tem que contar mesmo, tá? Porque se tivesse dado ruim, eu ia falar assim, ó, não ia nem tá dando essa aula, né? Pra falar a verdade, nem ia tá falando de microagulhamento, se não prestasse. Mas, gente, é fantástico, é uma técnica fantástica para rejuvenescer. Você quer ganhar cliente, faz o microagulhamento na pele dela. Agora, tem que deixar sempre a cliente muito a par da questão da dor, tá, gente? Porque eu sempre falo, olha, vamos fazer uma sessão, se ok, tudo bem, a gente dá continuidade, aí realmente eu monto um protocolo mais elaborado, tá? Com mais sessões. Se a pessoa não aguenta a dor, ela vai fazer uma e depois ela não vai aguentar fazer as outras sessões, tá? Então tem que fazer esse testinho aí com a sua paciente, pelo menos uma sessão, pra ver se ela suporta ali aquela dor, tá? Mas tudo de bom, gente. Tudo de bom, microagulhamento, tudo de bom, tudo de bom. Vamos entrar agora nas associações, hein? Dúvidas? Bom, falei do microagulhamento, como que a gente tem a questão da quantidade de agulhas do roller, profundidade que ela vai estar permeando. A gente falou da profundidade? Meio milímetro, 1 milímetro, tá. Então agora, gente, vamos falar de associações. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, vamos lá, vamos pensar, pensa comigo, tá? Protocolo de rejuvenescimento facial. Você vai ter que ficar atenta aqui ao tempo, ao intervalo que você tem que dar quando você faz um microagulhamento. Suponhamos que você fez um microagulhamento e quanto tempo depois você pode entrar, não com uma outra sessão de micro, com a outra sessão de micro já ficou claro ali, com outra sessão de qualquer outro protocolo. Pelo menos você tem que esperar uma semana. Eu falo assim, espera uma semana, que é o tempo do processo inflamatório, daquele vermelhidão ir embora. É uma semaninha, até menos, mas a gente espera uma semana, certo? Pede para sua paciente retornar até você e você vai fazer uma avaliação. Então vamos pensar num protocolo de rejuvenescimento facial que você pode estar associando ao microagulhamento. A minha paciente veio buscar um tratamento para rejuvenescimento facial. O que você pode estar trabalhando? Você pode trabalhar a radiofrequência, você pode associar peeling de diamantes, porque o peeling de diamantes é uma técnica que vai promover o quê? Uma esfoliação e vai levar o quê? A estímulo de colágeno, porque você tira aquela pelezinha morta e embaixo tem uma pele nova, certo? Então, colágeno novo. Você pode estar fazendo aplicação de colágeno, aplicação de ácido hialurônico, aplicação de vitamina C, que ela é antioxidante. Você pode fazer o LED para rejuvenescimento, você pode fazer luz pulsada. Gente, para rejuvenescimento é praticamente todo o arsenal que tem aí para trabalhar rejuvenescimento, você pode estar associando ao microagulhamento. Protocolo para clareamento. Para clareamento facial ou cicatriz, aqui não coloquei cicatriz, mas cicatriz de acne, que tem muita procura, você pode estar utilizando peelings químicos e peeling de diamante, ou de cristal,
ou LED também para clarear, luz pulsada, vitamina C, que é clareadora, e o que você tiver em mãos, gente, para trabalhar clareamento. Sempre também respeitando o quê? O tempo que você fez ali o microagulhamento, fez a indução para clarear aquela região, espera uma semaninha, vê se a pele está íntegra para poder entrar com alguma outra técnica, ok? Não é para sair misturando tudo. Eu gosto muito de fazer um preparo da pele antes, né, do microagulhamento. Então você pode fazer uma limpeza de pele antes, você pode fazer um peeling de diamantes antes, você pode fazer uma máscara, você pode fazer um tratamento com a vitamina C antes do microagulhamento, você pode ir preparando essa pele com o que você tem. Faz a sessão de micro, se for para rejuvenescer, você vai associar outras técnicas. Se for para clareamento facial, você vai usar outras técnicas aí que também podem ser peelings, certo? Peelings superficiais, os muito superficiais. Porque se você for fazer mais de uma sessão de micro para clareamento, supor que você faça uma e vai esperar 20 dias para fazer outra sessão de micro para clareamento. Nesse meio, você pode estar fazendo um peeling superficial, tá? Bem superficial. Ou uma vitamina C, certo? Não vai ficar... Porque se a pele estiver descamando, você não vai poder fazer outra sessão de micro. Porque a pele, para fazer o micro, ela tem que estar íntegra. Entendeu? Vamos elaborar um protocolo? Vamos elaborar um protocolo. Então vamos lá, raciocínio clínico aplicado à elaboração de tratamento ou para rejuvenescimento, ou para clareamento de manchas, ou também vamos elaborar um protocolo corporal, tá? Então se você vai tratar celulite, se você vai tratar estrias, se você vai tratar calvície, então aqui o raciocínio vai ser o mesmo, certo? Então vamos lá. Então, primeiro você fez uma avaliação, seja para o que for, certo? Então, raciocínio lá. Fez uma avaliação minuciosa. Aí, identificou a queixa. Minha paciente tá com a queixa tal. Dá para usar um micro? Ah, legal, dá para usar um microagulhamento. O que você tem em mãos para a gente elaborar um protocolo? O que você tem em mãos? Então, você vai ter que pensar. Ah, eu tenho rádio... Eu posso trabalhar com blend, que são blend de ácidos, eu tenho máscara de LED, eu tenho a luz pulsada. Você tem que pensar o que você tem, certo? O que você tem para você elaborar um protocolo onde o microagulhamento vai estar lá dentro. É isso que você tem que pensar. E não você vai vender, eu vou vender 3 sessões de microagulhamento. Não, gente. Não, porque... dá para entregar muito mais resultado associando o que você tem ao micro. Sem falar também no retorno, né? É outro valor que você vai ter em mãos, você montando um protocolo elaborado ou apenas 2 ou 3 sessões de micro, certo? O que você tem em mãos para atender o corporal? É o mesmo raciocínio. Ah, eu trabalho com estrias. Ah, eu posso fazer isso para estrias associado ao microagulhamento. Eu posso fazer um peeling de diamantes, eu posso fazer um peeling químico na região, né? Um ácido ali na região das estrias e o microagulhamento. Entendeu? É assim, esse pensamento que você tem que ter. Como você vai elaborar? Estratégia para vender um tratamento e não uma sessão. Então vamos supor que eu fui até a sua clínica e eu tô precisando de um tratamento para rejuvenescer. Eu tô precisando de um tratamento, me falaram do microagulhamento. Você que tem que montar um protocolo. Eu sei que geralmente é isso que acontece, né? A paciente vai até você, né? Porque acontece comigo também. A paciente vai até você e ela já fala, eu quero fazer microagulhamento. Porque ela leu em tal lugar que é legal. Ela leu, mas ela não sabe o que você sabe. É que dá para associar outras técnicas e entregar resultados melhores. E foi pensando nisso, gente, que eu criei o meu próprio método. Eu tenho um método dentro da minha clínica, é um método de assinatura. Por quê? Eu fico tranquila para entregar resultado, sempre pensando em entregar resultado, sempre pensando em entregar um melhor. E, lógico, eu ter um fôlego financeiro. Porque o que acontecia antigamente? As clientes vinham, eu quero fazer uma... quando o micro estava bem alto há alguns anos, né? Eu quero fazer uma sessão de microagulhamento. Eu quero fazer micro.
aí aquela cliente me pagava só aquela sessão do micro e acabou. Não. Então eu tive realmente que ter uma estratégia para entregar resultado melhor. E lógico, eu tenho um fôlego ali financeiro, eu tenho uma receita, né? Eu tenho lucro por vários meses ali com aquela cliente. Então como é que eu faço hoje? Então vamos lá, vai. Chegou ali e ainda fala pra mim, eu quero fazer uma sessão de micro, faço avaliação da pele, assim, não, a gente precisa fazer um microagulhamento, talvez 3 ou 4 sessões, tal, e mais isso, aí eu monto um tratamento ali de 3 meses. O valor, como é que a gente cobra isso? Cada uma vai cobrar de acordo com a sua região, gente. É impossível falar aqui pra você, olha, cobra tanto. Não, eu sei da minha região, como que eu consigo trabalhar. Mas eu consigo fazer com que isso caiba no bolso dela, porque eu monto um tratamento de 2, 3, 4 meses e eu vou entregar o melhor resultado dentro de tudo que eu tenho aqui em mãos. Tudo que eu tenho em mãos eu posso estar entregando pra ela por um valor que é o mesmo valor. Cada sessão vai custar o mesmo valor. E não, olha, eu sei que muitas fazem assim, né? A radiofrequência, eu tenho radiofrequência. A radiofrequência, eu vou fazer radiofrequência em você, fulana? Cadê meu mouse? Peraí. Eu vou fazer uma radiofrequência, tá? Eu fiz a avaliação, eu vou fazer um micro, eu vou fazer uma radiofrequência, eu vou fazer uma luz pulsada, eu vou fazer um blend. Esse aqui vai sair 100, esse daqui vai sair 70, esse daqui vai sair 90, esse daqui vai sair 150. Então isso não é interessante trabalhar desse jeito, oferecer dessa maneira para sua paciente. Não, você vai montar um tratamento, que é isso que eu faço, tá, gente? Eu tô dando uma dica aqui do que eu faço. Lógico, tem vários passos aí no meio que não tem como eu passar aqui numa aula, tá? Mas eu junto tudo e ofereço um tratamento onde dentro do tratamento vai ter o microagulhamento e ela vai ter o resultado que ela veio buscar, que é uma melhora, né, da pele, uma pele mais firme, uma pele livre de manchas, ou então vai ter uma pele com menos cicatrizes de acne, porque a gente vai melhorar a acne, ou vou trabalhar a celulite, ou vou trabalhar a estria, mas eu elaborei um tratamento e entreguei para ela um valor, e não valor por sessões. Vocês conseguiram entender? Tá? Mais ou menos? Não dá pra explicar muito a fundo, porque tem técnicas aí no meio que não dá pra gente colocar aqui numa aula, gente, tá? Não dá, porque são muitas técnicas aí no meio pra gente conseguir montar aí certinho um tratamento e entregar de uma maneira completa. Porque se você prestar atenção, o cliente, quando ele vem atrás de uma sessão X, é porque ele leu sobre isso, mas ele não sabe como que isso tem que ser feito. Então não adianta, eu quero fazer uma sessão de micro. Não, mas precisa de mais sessões. E você que é o profissional, você que tem que entregar isso para o seu cliente. É você que tem que entregar e não o contrário. Então não deixe o cliente ditar como será o tratamento, tá? Não deixe. É você que tá deixando o quê? De ganhar dinheiro, tá? Então o cliente vem até você e fala que quer fazer uma sessão de micro e você vende uma sessão de micro. Sendo que você poderia entregar muito mais resultado, gente. Muito mais resultado associando outras técnicas. Bom, era isso que eu queria estar entregando aqui hoje para vocês, tá? Então a gente falou sobre microagulhamento, sobre associações que você pode estar fazendo. Lógico, quantas sessões? Depende, né? Quantas sessões de micro, quantas sessões de radiofrequência que você pode estar trabalhando nessa pele. Como é que eu posso fazer quantas sessões de colágeno, de ácido hialurônico, enfim. Aí depende, gente, depende da sua cliente, né? Depende de como está a pele dela. Quantas sessões para celulite, para calvície, para estrias. Vai depender, né? Você tem que fazer uma avaliação bem minuciosa. Mas segue essa dica de trabalhar com meses de tratamento e não apenas com pacotes, né, gente? Pacote de X número de sessões, não. Tratamento, realmente tratamento completo. Uma coisa importante, cuidado com a radiofrequência. Se você estiver trabalhando com clareamento de manchas, não pode usar a radiofrequência, tá? Porque a radiofrequência trabalha com energia, com calor e ela acaba escurecendo essa mancha. Ok? Entendido? Acho que era esse recado que eu queria passar hoje. Se vocês ficaram com dúvidas, coloca aí que depois eu posso estar respondendo pra vocês, tá? Que eu sei que realmente a questão de montar protocolos é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. E a gente vai falar muito sobre isso.
nas próximas aulas aqui, durante nas próximas semanas. Eu vou estar abordando muito aqui com vocês como montar os protocolos, como precificar, como atrair, atrair os seus clientes, as suas pacientes para sua clínica, para o seu negócio, como vender e como fidelizar, que é muito importante. Quando você consegue montar um protocolo bem montado, você consegue fidelizar a sua cliente para sempre. Você pode ter certeza absoluta, tá bom? Então a gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Me sigam, por favor, lá nas redes sociais. Espero vocês aqui na próxima quinta-feira, combinado? Então, até lá, a gente se vê. Tchau, tchau!